Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos no programa Meditação. Sou o pastor Danilo Moura e estaremos mais uma vez meditando na palavra do Senhor, aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Esse programa é uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Bauru e região, na pessoa do pastor presidente, pastor Arnaldo Belchior. E nós convidamos você, meu amado, a participar dos cultos em nosso templo sede, que fica na Rua Aparecida, número 710. Todas as quartas e sextas-feiras, às 19h30, também aos domingos, às 18h30. Você é o nosso convidado. Venha participar dos cultos, venha adorar ao nome do Senhor, nosso Deus. Amados, eu gostaria de vos convidar, você que pode, abre a sua Bíblia no livro de Salmos, um dos livros mais conhecidos da palavra do Senhor, também dos mais lidos, e eu quero meditar convosco no Salmo de número 1, também a partir do primeiro verso. Salmo de número 1, verso de número 1, diz a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Queridos irmãos, nós temos aqui alguns conselhos. O título desse salmo é apresentado como a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Mas quero falar um pouco acerca daquilo que o Senhor reserva para aqueles que o servem. A palavra do Senhor, no primeiro verso, diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu quero frisar com os irmãos aqui 3 colocações que foram pontuadas nesse verso. A primeira delas diz respeito a não andar segundo o conselho dos ímpios. Ora, quantas vezes nós conversamos com alguém ao longo do dia? Conversamos com pessoas que servem a Deus, que não servem, que creem em Deus e que não creem em Deus. Nós, muitas vezes, sendo conhecedores da palavra de Deus, não estamos isentos de conversar ou conviver com pessoas que não têm o mesmo credo religioso que eu ou que você. E ainda assim respeitamos e amamos muitas vezes essas pessoas, até porque muitos não são somente amigos, mas familiares nossos. Ou seja, nós estamos nesse mundo, cristãos ou não, para vivermos em paz. Agora, nós vemos aqui, a palavra do Senhor nos diz respeito a andar. Há um ditado popular que fala assim, que diz que se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Na verdade, o conselho não pode ser vendido porque muitas vezes um conselho, ele não tem preço. Não tem preço que pode ser pago por moeda humana. Mas aqui a palavra nos alerta a não andar segundo o conselho dos ímpios. Quero pontuar com os queridos o que é o ímpio ou quem é o ímpio. Nós entendemos que o ímpio é aquele que conhece, sabe o que é certo, o que é errado, em outras palavras, conhece a palavra do Senhor, entretanto, mesmo conhecendo, não dá ouvidos, não segue, não pratica ela. Esse é o ímpio.
É diferente daquele que é chamado pecador, que peca não conhecendo o Evangelho, não conhecendo a palavra do Senhor. O ímpio, ao contrário, ele conhece, sabe que está fazendo algo que desagrada a Deus, entretanto persevera no seu erro, permanece no seu erro. Então, quando a palavra diz aquele que não anda, bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual é o melhor conselho que alguém que conhece a palavra e não segue? Qual é o conselho que ele pode dar àquele que está firmado nos caminhos do Senhor? Nenhum. Nenhum conselho que possa te levar à edificação. Por isso a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós devemos, queridos, sim, perseverar no conselho daquele que não erra, no conselho de Deus, na palavra do Senhor. Muitas vezes nós nos deparamos, nós erramos, falhamos, por quê? Por não conhecer a palavra do Senhor. Em dado momento a palavra do Senhor diz, ou o Senhor diz acerca do seu povo o seguinte: o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Quantas vezes nós erramos porque não buscamos conhecer a palavra do Senhor, não buscamos o conselho aonde deveríamos buscar, que é em Deus, que é na palavra do Senhor. Vivemos em meio a tantos achismos, ou seja, eu acho que isso é certo, eu acho que isso pode, eu não acho que Deus queira isso, e deixamos de buscar o conhecimento verdadeiro que é na palavra do Senhor. Muitas vezes nós atentamos a tantas coisas e não dedicamos um pouco do nosso tempo a estar atentos à palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor, a palavra da verdade, ela nos traz salvação, ela nos traz mudança de vida, ela nos traz mudança de caráter. Então, meu amado irmão, quando você se pega em um dilema, quando você precisa tomar uma decisão acerca da sua vida, busque o conselho na palavra do Senhor. Porque, querido, muitos podem te criticar, mas você tem um alicerce sólido chamado Bíblia Sagrada, chamado Palavra de Deus. E quando nós esperamos, buscamos o conselho na palavra do Senhor, nós não erramos, porque o Senhor é perfeito e não nos conduz e não nos induz ao erro. Os achismos que temos hoje, aqueles que se dizem sábios e doutores, mas contrariam a palavra de Deus, destes, querido, desvia-se. Aqueles que julgam cumprir 2 ou 3 versos da palavra do Senhor e ignoram o restante da palavra do Senhor e se julgam sábios, foge desses, querido. Não ande segundo o conselho destes, que dizem, mas é assim, eu acho. Não, querido, vai pela palavra do Senhor, viva pela palavra do Senhor. Então, por certo, você será bem-aventurado, você será mais do que feliz. Prosseguindo a leitura, a palavra ainda fala acerca de um segundo ponto. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Aqui nós vemos quem é o pecador. É aquele que comete o pecado. O que é pecado? Errar o alvo. O alvo nosso é a salvação, é ir ao céu. É sermos conduzidos ao Senhor. Então, o que é se deter no caminho dos pecadores? A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Vamos fazer uma pausa. O preço foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A morte de Jesus Cristo, para todo aquele que já aceitou ao Senhor Jesus Cristo, a sua morte, ela é suficiente para perdão dos nossos pecados. Diante do arrependimento e diante do momento em que erguemos nossa mão e aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Então a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, aquele que não para
Num primeiro momento fala aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, você está na sua caminhada e o conselho de um ímpio pode desviar você dessa caminhada. Aqui ele fala acerca de se deter, ou seja, parar no caminho dos pecadores. Aquele que pratica o erro, aquele que falha, aquele que erra o alvo. Ora, pastor, você nunca pecou? Claro que pequei, querido. Mas a graça do Senhor Jesus, mediante o arrependimento, me traz o perdão. Agora, quando nós nos detemos no caminho do pecado, é como se nós disséssemos assim, bom, hoje isso é pecado, mas com o passar do tempo, é só um pecadinho. Mas no livro de Cantares de Salomão, a palavra do Senhor diz assim, apanhai-me as raposas e as rapozinhas, que fazem mal à vinha. O que eu entendo com isso, querido? Eu não posso simplesmente achar que eu não posso assaltar um banco, eu não posso assassinar uma pessoa, mas eu posso contar uma mentirinha, porque não faz mal para ninguém. Pecado ainda é pecado, querido. Ainda que muitas vezes nós tentemos nos modernizar, tentemos fazer algo diferente, Deus não muda, querido. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Pecado ainda é pecado. Então, meu amado irmão, a palavra do Senhor aqui, ela nos instrui a não se deter no caminho dos pecadores, falhar, errar, muitas vezes se exaltar, falar uma palavra que não devíamos. Isso pode até acontecer na nossa vida, porque muitas vezes não temos o domínio próprio, não conseguimos nos controlar diante de algumas situações, mas isso não pode fazer com que nós paremos na fé. Note que essa passagem diz, não se detém no caminho dos pecadores. Nós falhamos? Sim, mas quando nós erramos inconscientemente ou involuntariamente, porque se pecarmos depois de já termos recebido a palavra, segundo a Bíblia, já não há mais sacrifício pelo pecado. Então, querido, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Não pare, querido. Se você falhou, busque o conserto. Se você ofendeu, magoou alguém, busque se consertar. Não coloque terra sobre a falha. Não, querido, se conserte com o seu irmão, se conserte com Deus. Porque assim, queridos, de fato, nós herdaremos as felicidades do justo, que é o que está mencionado no Salmo de número 1. Mas prosseguimos a leitura, e ela diz assim, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Falamos acerca de 3 estágios. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Quem é o escarnecedor, querido? É aquele que já conhece, ou mesmo que muitas vezes acha que conhece alguma coisa do Evangelho e ele zomba, ele escarnece, ele não crê e por isso não tem temor. Muitas vezes você, servo do Senhor, conhecedor da palavra, se assenta à roda daqueles que querem escarnecer da igreja do Senhor Jesus Cristo, acerca daqueles que, ou se a roda daqueles que querem zombar da igreja de Cristo. Amado irmão, feliz é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Cuidado onde você tem colocado o seu pé. Cuidado aonde você tem se assentado. Porque se você não estiver fazendo a diferença enquanto servo de Deus, querido, se você não influencia, você é influenciado. Se você não está trazendo tempero àquela reunião, você está sendo temperado por ela. E eu quero ressaltar que quando eu falo a Igreja de Jesus Cristo, não falo simplesmente do nome de uma igreja. Nós estamos aqui em nome da Igreja Assembleia de Deus. Mas quando falo da Igreja de Jesus Cristo, falo daqueles que o Senhor chamou das trevas para a sua luz, independente da placa ou do nome da sua igreja.
Falo da igreja que o Senhor Jesus virá arrebatar, da igreja que vai morar no céu. Essa igreja não muda. Pessoas aqui na terra podem mudar, a igreja de Jesus Cristo não muda. Ela permanece santa, imaculada, sem mancha e permanece fazendo a vontade de Deus. Por isso aqui falamos acerca de felicidade, de bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Se você tem estado em algum desses estágios, querido, eu te convido a se levantar e se converter a Cristo. Tornar ao caminho, a verdade e a vida, que é chamado Jesus Cristo. Então, assim, quando cumprimos isso, quando cumprimos esses 3 passos, o Senhor prossegue trazendo ainda algumas recomendações. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Senhor traz um conselho. Logo depois que o povo de Israel saiu do Egito, Moisés conduziu aquele povo, vem um sucessor chamado Josué. E o Senhor traz um conselho à vida de Josué. Josué, capítulo de número 1, verso de número 35, diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Verso de número 8. Não se aparte de ti, ou não se aparte da tua boca, o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Perceba, ao final do verso diz assim: porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Mas para que isso aconteça, no verso 5 ainda traz uma outra promessa: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Não te deixarei, não te desampararei. Mas o Senhor traz uma recomendação: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite. Então, para aquele que preserva ou persevera o seu caráter, persevera com sua vida na palavra de Deus, meu amado, as bênçãos do Senhor te seguirão. As bênçãos de Deus estarão sobre a sua vida. Mas é necessário que você permaneça na palavra de Deus. Medita nela, tanto foi dito isso para Josué, quanto na leitura que nós fizemos. Medita nela de dia e de noite. É necessário nós vivermos a palavra do Senhor constantemente. Porque senão, com o passar do tempo, começamos a andar pelo conselho dos ímpios, nos deter no caminho dos pecadores e, quando não muito, nos assentar à roda dos escarnecedores. A maneira para o cristão, para o servo de Deus, se cercar dessa proteção, para não estar envolvido com o pecado, com as coisas que esse mundo diz que são normais, é somente com a palavra de Deus. Aí sim, nós recebemos a promessa, a bênção que está relatada no verso de número 13. Acompanhe comigo, querido, Salmo de número 1, verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Irmão, nós passamos nos últimos dias por uma grande seca em nossa cidade. Muitos dias de estiagem, sem chuva. Nós olhávamos para a vegetação em nossa cidade, de belas árvores, e muitas estavam murchas, porque já não há água para sustentar. Agora, querido, uma árvore plantada junto a um ribeiro
ela está sempre verde. Ela sempre tem a sua beleza. Mas eu quero ressaltar contigo o que prossegue nesse verso. A qual dá o seu fruto na estação própria. Muitas vezes nós fazemos a seguinte pergunta: até quando terei que esperar? Quanto tempo mais eu vou ter que esperar? Quanto mais eu preciso esperar para Deus fazer um milagre? Querido, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. O que eu gostaria de deixar para você nessa manhã, meu amado irmão, é que você não precisa dar um jeitinho para que a bênção de Deus chegue na sua vida, para que você prospere no seu ministério, para que você seja promovido no seu trabalho. Não, querido. Basta servir ao Senhor com fidelidade, com integridade, porque a bênção de Deus será consequência na sua vida, mas não ao seu tempo, não ao nosso tempo, mas ao tempo de Deus, ou seja, dará o seu fruto na estação própria, no tempo certo. Talvez você pergunte: por que Deus, por que o Senhor não me deu isso ainda? Porque não é o tempo, querido. Quem está firmado na palavra de Deus, basta que aguarde no tempo de Deus, porque a bênção do Senhor virá na estação própria, no tempo certo. E o verso conclui dizendo: e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quem teme a palavra do Senhor, quem vive a palavra do Senhor, sabe que pode passar por um período de dificuldade. Afinal, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Se você já aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você já serve a Deus, querido, descansa, porque pode passar um pequeno período. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, é o que diz a palavra do Senhor. Meu amado, eu te convido a fechar os teus olhos, vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor. Bendito Deus e Pai, eu sou grato a Ti por mais um dia de vitória, mais uma manhã abençoada que o Senhor nos concede. Quero ministrar a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que agora estão se preparando para ir ao trabalho, para iniciar o seu dia. Que a Tua bênção esteja com eles, Pai. Livra-os do mal, sustenta-o com a Sua destra, Senhor, e nos instrui com a Tua santa palavra. Que estejamos blindados, ó Deus, para não cedermos aos intentos do maligno, às influências do mal. Continua conosco, Senhor, que Teu Espírito Santo molde nosso coração e nos instrua pelo Teu caminho. É o que eu te peço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, que Deus te abençoe poderosamente. Tenha um dia cheio da graça de Deus. Em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de